Olá, queridos, tudo bem? Como nós podemos agradar a Deus e ser atendido por Ele? Existem sim chaves dentro da poderosa palavra do Senhor que nos ensina os caminhos de alcançar o eterno. Às vezes, você está passando por alguma situação ou precisa de uma transformação urgente. É como se todo mundo em sua volta fosse aceito, mas o que você faz não vale de nada. As pessoas em sua volta são respeitadas, mas você não consegue chamar nem a atenção. Você faz de tudo certinho, como diz, aleluia, as coisas que se deve fazer. Só que outros andam de qualquer maneira e são mais aceitos do que você. O que existe de errado? O que está acontecendo? O que precisa ser mudado? Eu quero te passar 3 passos poderosos para você entender como agradar a Deus e também ser atendido por Ele. Então eu quero que você se prepare. Você vai se surpreender com esses passos. Talvez são passos que você até já conhece, mas devido ao tempo que se passou, o teu coração se entristeceu, o teu coração se enfraqueceu, talvez você se esqueceu de manter firme esta situação com a tua vida e você deixou de lado, não vou fazer isso porque não vale a pena, eu tentei, e você não soube esperar. Então, primeiro passo que você precisa ter na sua vida é confiança. Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão grandioso, não existe nada e nem ninguém nessa terra, nesse universo, e aonde você imaginar, e até onde você nem imagina, não existe nada semelhante igual a Deus. Deus, Ele não deve nada para ninguém. Ele é soberano, Ele é poderoso, e quando Ele quer fazer, Ele faz, e quando Ele não quer fazer, Ele não faz. Ninguém é coagido por Deus, Deus não é colocado na parede, Ele é o Senhor de todas as coisas. E uma coisa que é interessante, Ele sendo dono de tudo, Ele podendo fazer o que Ele quiser, Deus se inclina para ouvir o teu clamor, a tua oração. Olha que diferença do amor de Deus comparado ao amor de outra pessoa ou que tem nesse planeta Terra. Não tem explicação. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você precisa confiar. Hebreus, capítulo 11, versículo 6 fala: portanto, todos aqueles que se aproximam de Deus, Deus quer que você acredite nele e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se você falou com Deus, se você acreditou e depositou a tua confiança no Senhor, espere da parte de Deus. Não fique duvidando. Não pense que porque você falou hoje, o Senhor já tem que atender daqui 2 minutos. Não, Ele pode atender dentro de 1 hora, dentro de 1 dia, dentro de 1 semana, dentro de 1 ano. Mas uma coisa é certa, no momento certo, na hora certa, como dizem em Eclesiastes 3, há tempo determinado para todas as coisas. Se Deus der antes, talvez você largue Deus. Se Deus der depois, você vai ficar desconfiado. Mas se Deus der na hora certa, você vai glorificar o Senhor. Então não se desespera, pelo amor de Deus, você chegou até aqui. E não é para morrer na beira da praia, mas é para conquistar as bênçãos do céu. Então confie nele, acredite nele, porque ele pode suprir toda a tua necessidade. Os que confiam no Senhor, como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Segundo passo interessante, quando Jesus estava falando a respeito da palavra de Deus, os escribas e fariseus interrogaram dizendo: Senhor, qual é o grande mandamento? E ele falou assim: olha, este mandamento que eu vou te dizer, ele abrange toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. 3 áreas poderosas: alma, coração e entendimento. Você tem que entender que o seu mover, as suas ações que diz respeito à alma, tem que ser direcionadas para Deus. Você quando quer tomar café, você vai lá e prepara o café, você toma uma atitude de tomar.
Quando você está com fome, você prepara o alimento para se alimentar. Quando você está com uma dor de cabeça, você toma o remédio certo para a sua dor de cabeça. Você toma uma atitude. Deu para entender? Para buscar a Deus, temos que tomar uma atitude. Como diz em Mateus 7,7, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis, pois aquele que procura, acha. Escuta isso. Você tem que tomar atitude na tua alma. A tua alma já deseja buscar a Deus. Você tem que vencer a carne que não quer buscar o Senhor. Então, buscar o Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração. Quando fala coração, está falando de sentimentos. Está falando da sua alegria, está falando da sua tristeza, está falando dos seus momentos bons, dos seus momentos ruins, está falando do seu amor, da sua devoção. O que vai mover o coração é como se fosse um motor para a sua alma. Entenda isso. Deus está dizendo agora, nesse momento, que Ele quer que você, aleluia, entregue o teu coração para Ele. Seja devoto para Ele. Busque a presença do Senhor, que é o mais importante para a sua vida. E Deus, com certeza, irá recompensar. Porque a Bíblia diz assim, que todos aqueles que vêm ao Senhor, de modo nenhum, Ele lança fora. Está entendendo? E olha, de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Querido, nós temos que entender uma coisa. Nós não somos crianças mimadas. Não é porque Deus não fez, a gente vai ficar chorando e agora a gente vai largar Deus. Nós temos que entender os dois lados da moeda, o que acontece. Porque quando a gente fala dois lados, é porque um lado nós estamos vendo, o outro não. Às vezes, você chora porque alguém não te visitou, ou porque alguém não falou que Deus te ama. Mas às vezes aquela pessoa também está precisando de uma visita. Também está precisando de uma palavra, e você não entende isso. Você muitas das vezes só quer ver o seu lado. Querido, nós temos que abranger. Já pensou se Deus só visse o lado dele e não visse o seu? Mas é como eu disse, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Ele teve compaixão de você, você também terá esse entendimento. Terceiro ponto poderoso, terceiro passo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso está baseado toda a lei e os profetas. Escuta isso. Se você cumprir isso, mas eu odeio fulano, amado, não estou falando que você tem que ficar beijando ele. Eu não estou falando que você tem que ficar bajulando a pessoa. Se a pessoa não quer um contato com você, se a pessoa não quer, aleluia, ficar perto de você, se toda vez que você tem a oportunidade é motivo de chacota, é motivo de rejeição, é motivo de zombamento, querido, se afaste e ore por ela. Não pegue raiva, não tenha rancor. Na oportunidade de dar um oi, dê um oi. Na oportunidade de cumprimentar, cumprimente. Não cumprimentou, fique em paz, mas siga a Jesus. O teu alvo é Cristo. Escute isso. Primeiro você tem que se amar e depois o teu próximo. Amar o teu próximo como você ama a ti mesmo. Quando você está com fome, como eu disse, você se alimenta. Quando você está doente, você se cuida. Quando você está com frio, você se cobre. Da mesma maneira, você precisa tratar os outros. Eu não estou falando que você tem que fazer isso para os outros, mas você também não pode desejar o mal. Entenda isso. Você não pode desejar, mas você tem que acreditar que o Senhor, Ele é poderoso para fazer coisas grandes e maravilhosas na sua vida. Então, comece a acreditar no Senhor. Quando você acredita em Deus, escuta isso, você começa a agradar ao Senhor. Quando você começa a se cuidar da sua vida espiritual. Como é que eu cuido da minha vida espiritual? Você diz que ora, você diz que jejua, mas você não consegue ficar nem uma hora orando. Você não consegue ficar nem pelo menos um dia e meio jejuando para o Senhor. Você faz algumas horas, mas não há nenhum mal nisso. Só que todo dia é a mesma coisa. Já viu aquelas pessoas que vão para a academia? Elas começam a malhar para quê? Para ver os músculos crescer, ou ficarem tonificados, ou ficarem melhores na postura, ou terem uma silhueta melhor de se ver, até mesmo para eles mesmos. Mas todo dia eles estão ali trabalhando para que haja um desenvolvimento. Você pode até orar 20 minutos, não tem problema, mas tem que chegar uma hora que tem que chegar a 30, a 40. O teu relacionamento com Deus tem que ser maior. E aí você começa a agradar a Deus. E a Bíblia diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais você alegra o Senhor, como? Obedecendo a palavra, rejeitando o pecado, se esforçando para não pecar. Olha, tirando os teus olhos da onde você não deve olhar, parar de falar aquilo que não agrada a Deus. Você sabe, você tem a unção do Santo.
O Espírito Santo está sempre te falando, não faça isso, e você faz. Às vezes pesa na sua mente, mas para você querer dar uma de machão ou de super mulher, você quebra os tabus, você não está nem aí. Não, eu vou fazer mesmo, ponto final. Eu sou assim e acabou. Não, Deus nos deu um coração para ser transformado. Então deixa Deus transformar a tua vida. E olha, eu vou dar o bônus extra para você, o quarto passo que precisa ser feito. E diz aqui, ó, eu vou até ler para vocês aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa que você tem que ter na tua vida. Estou até com a Bíblia aqui aberta. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque precisa, irmãos. Olha só. Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Isso é em Romanos 3:23. Aí diz aqui, ó, em Romanos 6:23. 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E aí diz assim, ó, em 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessar os pecados. E o mais principal que diz aqui em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Esse bônus extra é aceitar Jesus na tua vida. Não é falar eu aceito o Senhor simplesmente, mas sim viver Cristo em você. Deixar Deus operar de uma maneira sobrenatural na tua vida. E você verá o milagre do Senhor. Deus abençoe você, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre ti hoje e sempre, que você tenha forças para ser uma nova criatura em Cristo. E saiba que dessa maneira você irá agradar o Senhor e chamar a presença de Deus para você.